Bem-vindo ao Experiência Projetiva, de volta, agora depois de uma pausa, né? Ficamos, acho que umas 2, 3 semanas sem gravar vídeo, justamente por causa do desencarne, né, na minha família. Teve meu pai aí que desencarnou agora, há pouco tempo, por causa do Covid, e já até recebemos algumas informações legais, né? Alguns contatos já extrafísicos eu tive, alguns físicos também, vamos dizer assim, físicos em partes, né, mediúnicos, né? Interessantíssima a experiência. E nessa pausa pra cá, não é onde eu vou entrar em questão agora sobre as experiências, vou deixar isso para um outro vídeo, mas a gente aprende muito, viu, sobre isso, sabe? Como que a projeção astral e o contato com a espiritualidade faz te ver completamente com outros olhos a vida, a morte, a imortalidade da alma. É uma coisa diferente, não tem muito como você explicar. Somente quem sai do corpo aí, quem já teve alguma experiência dessa, tem essa certeza, sabe? Certeza mesmo da imortalidade da alma. Não é um estudo, não é um livro, não é uma pregação. É realmente você foi lá fora e você viu. Então, basicamente, você não encara a morte com essa dor, com essa agonia, né? Uma coisa pesada. Mas bem, de volta com a experiência projetiva. Hoje eu vim compartilhar um relato interessantíssimo que aconteceu. Não tenho muita memória, mas eu sei que eu passei muitas horas lá fora. Nesse daí, eu acho que foi uma das experiências minhas que eu tinha bastante lucidez. Muito mais do que naquela que eu te falei, que foi uma exoprojeção, em que eu estava fora já do planeta com os mentores em uma cidade astral, que ficava ali na órbita da Terra, né? Essa experiência foi o seguinte: eu fui dormir, era antes de ontem, mais ou menos, eu acho que de domingo para segunda. Domingo para segunda, eram mais ou menos umas 2h30 da manhã. Tava no computador, fui dormir, fiz as práticas, né? Fiz bastante exteriorização, por causa que eu tava assim, sentindo a minha energia bastante densa. Tava com bastante energia sexual acumulada. Para você dar uma aliviada, a exteriorização nessa parte ajuda muito. Para quem não viu sobre exteriorização, tem um vídeo meu das técnicas projetivas também ali para trás, sobre o EV também falando. Fala um pouco sobre isso. Vou fazer um vídeo depois só sobre exteriorização de energias. É uma técnica, uma prática que você faz. É como se você sentisse, você começa pela vontade, você consegue emanar a energia do seu corpo, tirar a energia densa. Você se imagina como uma luz, como sendo um ser de luz, exterioriza essa energia para fora, né? E assim você vai tirando essa densidade, você vai se tornando mais, vai tirando os miasmas, vai dando uma limpada. Exteriorizar a energia é muito bom. Eu fiz exteriorização, movimentei um pouco a energia, exteriorizei bastante energia pelo frontal. Já dormi algumas vezes durante a técnica, mas sempre que eu acordava, eu ia lá e voltava a exteriorizar. Eu exteriorizei bastante energia, que eu estava realmente precisando. Fazia um tempo que eu não estava praticando as práticas da projeção. E logo, um preto velho, olha só que interessante que foi isso para mim, muito interessante. Um preto velho veio na minha cama, tocou sobre minha cabeça, né, com a mão dele, com a mão direita, com a destra. Ele soprou sobre mim a energia dele e tirou eu do corpo. Ele só pelo sopro. Foi muito interessante isso. Eu nunca tinha visto essa técnica. Já tinha lido a respeito, mas nunca tinha visto isso acontecer. Realmente ele soprou. Não tinha cigarro igual a gente vê, não. Ele soprou mesmo, normal. Era um senhorzinho negro, bem, como parece, bem caricato, né? Dos pretos velhos ali. Ele veio, ele tocou a dessa, abriu meu frontal com a mão dele e soprou. E me retirou do corpo, me deslocou do corpo. E nisso eu já apareci lúcido em um centro espírita. Eu não sei qual é a cidade, mas o lugar era um centro espírita que fica no segundo andar de um prédiozinho, onde tinha uma escadinha que subia e dava acesso a esse centro espírita. Se era de Umbanda, se era de Candomblé também, eu não sei informar. E era um lugar até pequeno, relativamente pequeno. Dava mais ou menos o tamanho da minha casa aqui, uns, sei lá quantos metros tem minha casa também. Relativamente pequeno.
Um centro que caberia ali mais ou menos umas 20 pessoas no máximo ali dentro. E uma areazinha que entrava com uma escadinha. E na hora que eu cheguei, eu tava lá dentro já. Eu vi vários caboclos, né? Só que esses caboclos, eles não estavam completamente transfigurados como índios, né? Como eles se mostram às vezes para poder fazer os amparos dos índios também, né? Que já desencarnados, que ainda estão precisando de ajuda. Eles estavam somente com uma roupa que parecia roupa de capoeira, sabe? Calça branca, uma tez bastante vermelha, bastante forte, corada, e os caras eram parrudo, cara. Isso realmente, eu não quis nem falar com eles que a imponência energética dos caras era tranquila, mas poderosa. Então eu já fiquei com certo receio, com medo. Eles estavam guardando ali aquele trabalho que a gente ia fazer. Lá dentro tinha o preto velho, tinha os outros preto velhos lá também, né? Os outros senhores que trabalhavam fazendo passes. Alguns médiums daquele centro já estavam projetados lá, mas eles talvez não saberiam, não sei, pelo que eu percebi, eles não tinham tanta consciência de que estavam fora do corpo, porque para quem não sabe, se você monta uma instituição de trabalho espiritual, um centro, seja ele um centro budista, um esotérico, um centro que trabalhe com alguma coisa de desobsessão, reiki ou passes, você faz o seu trabalho ali de desobsessão dentro do seu centro e logo depois, no momento em que o trabalho acaba, você vai para sua casa, muitas das vezes, pela agrégora energética, pela agrégora de trabalho que já está ocorrendo ali, os mentores eles vêm e te buscam para poder continuar esse trabalho fora do corpo. Há muito mais trabalho de projetores astrais do que a gente imagina. Primeiro que eu já falo para todo mundo, ser projetor astral não é especialidade, não te torna uma pessoa especial, olha que coisa exótica, né? Eu sou um projetor astral, não. É bem simples, é uma coisa que todas as pessoas fazem. O problema é que a maioria das pessoas não abrem a lucidez e não querem. Por medo, preconceitos, dogmas, fanatismos, ignorância mesmo, né? Mas projeção astral é característico de quem dorme. Se você dorme, meu amigo, você é um projetor astral também. Só não praticou. Não praticou um pouquinho, não quis desenvolver. Outro realmente, às vezes, não tem uma abertura por causa que não seja um trabalho ainda para esse momento encarnatório. Vai saber, né, que acontece, às vezes, dos mentores já bloquear essa saída consciente, justamente para poder você ter outros contatos, né? Dependendo da sua evolução ali, do que você vem fazer, né? Mas os médiuns eles saem depois do serviço, depois do trabalho no corpo, com os espíritos ali, em trabalho de desobsessão, e vão trabalhar com os obsidiados e com os assediadores também, né? Lá tinha esses dois tipos, tinha as pessoas que estavam sendo assediadas durante os trabalhos, projetadas, os médiuns que estavam ali estavam projetados, e também estavam os obsessores. O meu trabalho ali foi mais com os obsessores, eu estava ajudando a trabalhar, dando os passos, conversando com os obsessores ali. Eu tenho uma memória de mais ou menos umas 4 horas ali de projeção. Foi uma projeção que eu tive muito tempo e realmente eu não sei como fica essa lucidez, né? Uma coisa muito louca, oscila muito. Você fica um pouco lúcido, dura 5 minutinhos, mas nessa eu sei que eu fiquei um bom tempo. Mesmo que as memórias ainda sejam meio difusas, por causa da rememoração, da volta para o corpo, a forma com que o nosso cérebro assimila esse retorno é meio confuso. Às vezes você lembra um dia inteiro para você começar a lembrar da projeção completa. E ainda assim você não lembra, às vezes você lembra do final primeiro, depois você pega do início, vai pegando por partes, aí você monta o filme na sua mente. Eu cheguei lá nesse centro, já tinha lá os caboclos, o pessoal trabalhando, comecei a fazer um trabalho de passes com os assediadores lá, os obsessores que estavam ali, e eles já estavam em um momento de ser ajudado, tinha mais ou menos umas 8, 9 pessoas ali, entre obsessores e os amparadores, os obsediados, né? Então uma moça, ela veio, e era a mentora que estava presidindo aquilo ali. Eu não estava vendo o meu mentor, né, que sempre está comigo lá. Eu acho que ele não estava nessa, acho que ele me deixou com esse preto velho, que ele estava me guiando naquela... E até ontem eu senti ele também, né? Ele estava me guiando nesse trabalho que ia ser feito. Deixa eu pegar uma agulha aqui.
fomos... Nossa. Logo, tivemos uma reunião lá fora do corpo ainda. E essa moça, ela se semelhava muito a Halu Gamache, que eu deixo aqui no vídeo, né? O canal dela. Alguém que eu tenho muita afeição também pelo trabalho dela. E talvez pela minha influência, pela influência dela comigo, o contato, eu tenha mentalizado essa senhora dessa forma. E parecia muito com a Halu Gamache, que inicialmente eu até achei que fosse. Ela falava sobre as energias, falava sobre o cuidado que projetores e médiums têm que ter sobre energia, com a questão realmente de como as suas mentalizações, como os seus hábitos minuciosos, né? Esses pequenos hábitos são os grandes venenos, né? Era mais ou menos esse o tema. Ele é quem faz você perder o foco, perder essa estrutura, perder todo o equilíbrio da sua energia e tornar assédios, tornar uma porta aberta para assédios, né? Então as pessoas elas sempre acham que tem que cuidar de grandes coisas para poder ficarem basicamente, como diz, com o corpo fechado, né? Grandes coisas, é botar cristal no umbigo, é botar planta não sei aonde, é parar de beber, parar de fumar, parar de fazer não sei o que, coisas gigantes, né? Aderir à castidade, subir a montanha, encontrar um Moisés, sei lá. Mas era muito mais minucioso, era hábitos cotidianos, o hábito de reclamar, o hábito de uma mente negativa, o hábito de falar palavrões. Isso eu aprendi muito com o preto velho, que chama Zabelê. Ele falava muito disso, ele foi um preto velho que, pra você ter uma ideia, ele se tornou na época ainda dos escravos, porque ele nunca, através da categoria moral e espiritual que ele tinha, ele nunca proferiu uma palavra feia, né? Uma palavra de baixo calão, não falava um desdém, não xingava, não ofendia, não retratava. Da boca dele só saía bondade, só. Palavras boas, de carinho, palavras boas, ainda mais durante os momentos de sofrimento, dos momentos da morte, dos momentos das torturas, era sempre coisa boa, nunca saiu da boca dele algo ruim. Por isso que esses pretos velhos têm essa capacidade de curar, de tirar uma pessoa do corpo, como foi o meu caso, através do sopro, né? É limpo, é puro o que está saindo de dentro, esse ar, né? Essa energia interna dele é muito pura. E logo nesse meu trabalho, chegou um rapaz, da onde eu ia fazer o último trabalho com ele, a tentar, né? Já era um caso bem grave e realmente é uma coisa complicada quando chega nesse estágio, a gente tem que fazer um trabalho bem minucioso. E veio um rapaz com um projetor astral também, ele estava projetado ali, só que ele estava inconsciente. Ele foi retirado do corpo, um caboclo trouxe ele, e ele estava com um espírito ovoide. Só que esse espírito ovoide não estava grudado tanto no corpo astral dele, parece que foi separado durante um momento para poder fazer um trabalho ali, né? Então eu via que do cordão de prata, da onde ele estava projetado, até infinitamente onde estava o corpo dele, que eu não sei, uns 3 metros ali estava luminoso e estava meio apagado, estava meio opaco, mostrava uma falta de passagem de energia por esse cordão de prata. Saía do cordão de prata dele para trás uma gosma, um ectoplasma roxo, denso, bem opaco, mas é da cor dessa coisa que está passando aqui agora. Ó. Esse roxo assim, ó, um roxo feio, denso. E desse... era molhado, era melequento. Saíam outros, parece que um fio que grudava, uma esfera amórfica. E parecia que era um resto de tudo. Parecia que tinha olho, parecia que tinha boca, dente, tudo espalhado. Você via que era um ovoide, né? Um espírito ali que foi implodido por magos negros, né? Pelos esses amos das trevas, sei lá como que esses caras chamam. Cada um chama de uma coisa. A gente chama costumeiramente de assediador inteligente. É os caras que comandam esse negócio, né? E bem, esse espírito ovoide estava aderido na cabeça desse rapaz, justamente dando a ele uma ideia fixa, obcecada, e ele estava preso a essa ideia. E eu não sei direito o que era o vício dele, mas ele tinha um vício... Eu não me recordo se era sobre jogo, ele estava num estado de depressão muito funda.
E ele tinha essa coisa de querer voltar e fazer alguma coisa. Toda hora que eu falava com ele para poder conversar, entender o que estava passando, né? Não estava nem querendo fazer igual o doutrinador faz, aceita Jesus, ou vem para cá, vem pro lado, te ajudar lá do banco da força, vem cá te dar um passe. Não, eu falei assim, cara, e aí, como é que tá acontecendo aí? Então você tá triste, o que tá acontecendo? Comecei a conversar com ele. E ele só falava, não, cara, tem que voltar. Tem que fazer esses negócios meu aqui, senão eu vou estar ferrado, cara. Nossa, eu tenho que fazer isso aqui. Eu não posso deixar isso para trás. E ficava só nessa ideia. Ele não estava escutando. Ficava só nessa ideia fixa. Talvez esse hábito de monoideísmo, que é o nome disso, a pessoa ela fica atrelada, obcecada a esse vício, a esse hábito, a essa coisa. Pode ser um hábito de droga, pode ser um vício em, como por exemplo assim, eu acho que o vício dele ele se dependeu em jogos. Agora não sei se foi jogos virtuais ou se foi jogos de cassino, sei lá, de qualquer outra forma aí. Apostas, acabou se ferrando tudo, eu não sei. Não deu pra ouvir muito, eu também perdi a lucidez, tava já no final, muito tempo já projetado, eu tava perdendo a lucidez ali. E essas ideias acontecem por esses vários motivos, o monoideísmo, né? A pessoa às vezes tem ciúme, e esse ciúme gera um monoideísmo, essa ideia de ciúme fica girando na cabeça da pessoa, e é canal para entrada em um nível de desequilíbrio muito forte, uma questão kármica talvez ali, da pessoa, de outras encarnações, muito pesada já também, ela sim é assediada nesse nível. Esse é um desses casos, eu não sei o nome dele, também se eu soubesse não ia falar, né? Por cortesia, claro. Ele estava com esse ovoide grudado e eu tentava falar, não conseguia. Na hora que eu botei a mão, as ideias minhas, curioso, botei a mão nesse ovoide, cara, nesse bicho que estava grudado nele, esse espírito lá, que é um outro espírito, né? Não deixa de ser um espírito, porque ele não está morto, porque não se mata um espírito, só está em um estado de desequilíbrio tão grande, esse espírito que grudou nele, que perdeu a sua própria forma humanoide, fora do corpo. Olha só, né? Olha como que é o trabalho. Como que acontece esse tipo de assédio. Eu vi minha mão inteira encher de miasma. Vi sim, o preto velho foi lá, deu uma limpada no meu braço. Aquela gosma foi grudando. Se eu tivesse ali meio sozinho, não tinha EV que me tirava não, viu? Eu tenho certeza que não tinha EV que me tirava. Eu ia voltar pra casa lanchadinho e grudadinho de miasma. Depois eu ia ter que fazer um trabalho inteiro aí de limpeza pra poder estar trabalhando de novo. E depois desse trabalho ele foi embora, e aí comecei a conversar com essa senhora, que eu não lembro o nome também, acho que eu nem perguntei. Eles também não se importam com isso, tá? Se o dia você projetar, ficar igual eu, que tem essa mania de sair perguntando o nome de todo mundo, fora do corpo, a maioria desses caras nem se importam com o nome que tem. Eles se importam mais com o trabalho que está sendo feito, ou o que tem de ser feito, né? Eles não estão nem aí para os rótulos, para as figuras de linguagem, para as graduações, estão nem aí para isso. Isso é coisa nossa, aqui da Terra. Padrãozinho de cérebro físico. Aí ela perguntou pra mim se eu tinha aprendido muita coisa, eu falei pra ela, mó feliz, estava até em êxtase já, olha o tempão que eu tô projetado aqui fora do corpo, você acha que eu tô como? Depois eles me levaram de volta pro corpo, conversei um pouquinho ainda com o Zabelê, é o nome que eu me lembrei um pouquinho dele ali. É até uma referência muito interessante, talvez não sei se seja ou não, do Zabelê do final do livro do Iniciação. Eu não sei se é um nome comum entre eles, mas esse é um nome que ficou na minha cabeça, ou talvez seja esse nome de Zabelê, desse preto velho que estava comigo, uma coisa que já ficou grudada, porque eu li o livro, vi um preto velho, associei uma coisa com o outro no subconsciente. Há muito de se pensar isso durante as projeções astrais, porque seu cérebro físico faz associações muito com as coisas do seu subconsciente para a rememoração da projeção. Coisas interessantes que aprendi nessa projeção, nesse relato que eu vim compartilhar, é que, primeiro, há de se quebrar um tabu, há de se quebrar um padrão sobre como que se faz um amparo, sobre o trabalho que há de ser feito fora do corpo e dentro do corpo, sobre a questão dos mentores, sobre o que seria um mentor de alto nível, um mentor de nível menor, um mentor intermediário. Esses padrões de rotulações na nossa cabeça
não existe tanto fora do corpo, eles não se importam, esse tipo de coisa não existe. Trabalho bonito sendo feito ali por espíritos ali do candomblé, da umbanda, dos orixás, né? Você vê, gente, coisa linda, trabalho bonito. É o mesmo trabalho que se faz ali em centros espíritas, é o mesmo trabalho que se faz em casas de reiki, em casas esotéricas, em casas de umbanda, cabala. Vai saber onde é que tem trabalho pela luz, tem gente trabalhando. E às vezes lá no teu centro espírita, lá de kardecista, você está achando que só vai pessoal aí do Bezerra de Menezes, aí só neguinho médico te ajudar. Você está batatamente errada. Batatamente errado, cara. Você está sendo mequetrefe, está sendo egoísta pra caramba em pensar nisso. Lá dentro vão ter gente trabalhando, gente que já foi ex-escravo, tem pombagira, tem sim, e tem tudo isso. Só que é óbvio, né, para os médiumzinhos cabeça de feijão, que ainda estão aficionados a essas ideias, o trabalho tem que ser feito, o cara tem potencial, mas é vamos dizer, como diz o Saulo, um Zé Cu, fica com essa ideia fixa de que tem que ser assim, bonitinho, de luz. Os caras se mostram dessa forma para o trabalho acontecer. Tanto que os caboclos que estavam lá não estavam na forma de índio. Eu sabia que eram caboclos. Eu sabia que eles tinham essa origem. São espíritos de alto nível, que trabalham na linha de frente, que estavam trabalhando ali em contato, né, conosco. Trabalham pessoas, médiuns, amparadores e obsediados e assediadores, todos no mesmo lugar recebendo auxílio, recebendo tratamento. Não estavam naquele preconceito de que tem que fazer esses tratamentos em hospitais extrafísicos e todo mundo naquelas macas estilo Nosso Lar. Não. Há uma coisa, um preconceito muito grande que tem que ser quebrado se você quer ter suas experiências fora do corpo, se você quer ser um bom doutrinador, alguém que talvez esteja à frente de uma linha de desobsessão. Abrir a sua mente para esse tipo de trabalho, abrir a sua mente para esse tipo de coisas que você vai ver, porque o plano astral ele é riquíssimo, ele é muito maior do que o nosso, ele é rico em variedades de seres, de espíritos. Olha o cachorro aqui embaixo da mesa, ele quer que eu abra a porta para ele latir lá fora. Ele é riquíssimo nesse ponto. Então não tem como você ter uma ideia fixa ou definir que tipo de amparo que você vai fazer, que tipo de trabalho você vai fazer se você for um projetor astral. Projetor astral, meu filho, é gente que está na frente, ponta de lança também aí. Nego enfia lá no meio dos umbral, sabe? Então você vai ter que ter essa capacidade e esse... Vai pra fora, vai? Você tá balançando a mesinha do papai? Coisa fofa. Você vai ter que ter essa mente. Olha aqui. O que foi? Não, Licão, vai pra lá. Você vai ter que ter essa mente aberta para poder você... Olha, até mexeu aqui. Para poder você estar aberto à disposição do trabalho. Independente do que o trabalho seja. Você vai trabalhar com gente de várias doutrinas fora do corpo. Então, por exemplo, nem sempre o camarada que você vai tratar fora do corpo, que você vai conhecer, o espírito que você conhece, ele conhece Jesus. Sabe? Se você for um cara cristão. Ele talvez não vai saber, às vezes era um cara ateu, às vezes era um cara que não teve nem contato com esse tipo de estudo. Às vezes seja um cara budista, seja um cara de outro país, seja um cara, às vezes, que está caído ali de karmas de outro planeta. Já aconteceu de ver isso, já teve outros projetores que já me contaram sobre isso. Então, é um pouco do desapego a forma, né? Completamente do desapego. E uma outra coisa que é muito interessante também, para ver se eu faço esse videozinho mais simples, bem mais tranquilo, é realmente o cuidado. Cuidado que você deve ter com as suas energias e com as pessoas ao seu redor, não é? Como nessa palestra lá fora, depois dos trabalhos, você realmente tem que estar ligado em tudo que você vai fazer, nos seus mínimos detalhes, né? Os seus mínimos detalhes. Uma pessoa que ofende a outra, uma pessoa que agride a outra pessoa verbalmente ou fisicamente, às vezes as pessoas pensam na legítima defesa, aquela ideia de que, de certo ponto, às vezes eu tenho que me defender para que algo maior não aconteça. Para nós fisicamente, numa lei de sobrevivência, às vezes as pessoas tomam essa decisão, mas espiritualmente falando, nem isso era o certo de ser feito.
Pois quando se tem consciência, ainda mais de projetor astral, ainda mais de alguém que tem noção plena, tem uma consciência completa da imortalidade da alma, não se vale o desagrado físico ou o descontentamento ali a nível intelectual com outra pessoa. Não compensa você rebater, né, essa mesma carga que a outra pessoa está fazendo. Pois se alguém está te ofendendo, de qualquer forma que seja, ela não está consciente. E você como um médium, você às vezes aí como um estudioso de esoterismo, como alguém que está buscando essa iniciação, como alguém que está buscando essa iluminação, buscando essa abertura do frontal, sei lá qual que é o nome que se dê para a busca da sabedoria, para a busca do autoconhecimento, você tem essa responsabilidade. Não adianta você, às vezes, em focos de tranquilizar, de dividir esse peso, queria conversar para reclamar com a outra pessoa de algo que o outro fez. Se esse mal já chegou a você, você percebeu que é mal, por que você vai propagar isso pro outro? Ai, amiga, você não acredita, tal pessoa me fez tal coisa. Nossa, eu tô achando que tal pessoa tá pensando tal coisa de mim. É um hábito. É um hábito destrutivo de propagar esse tipo de mal. Então, cuidar das energias nem sempre é você dar passe. Nem sempre não, a maioria das vezes não é você tomar passe, não é você fazer orações, não é você sair em casas de reiki, tomando reiki, dando reiki a tudo quanto é lado, e liberando energia, e usando erva, e queimando incenso, acendendo vela, não. Cuidado da energia é um contato constante com a sua mente, com o seu espírito, com os seus sentimentos e emoções, para que isso não seja uma atitude destrutiva no físico. Então você tem que cuidar disso. É como alimentar, um alimento, né? Você tem que cuidar do que você está inserindo na sua mente, do que você está fazendo ali cotidianamente, para que você possa estar limpo, como um preto velho desse, né? Se você pensar um pouquinho bem, que poder que é isso. Pode parecer uma coisa simples, uma pessoa até sem estudo, né? Ah, não estudou nada, porque basicamente o cara não precisou nem encarnar mais desde aquela época. Olha só, sem estudo algum a pessoa alcança um estado de iluminação, né? Desse aí, você acha que não é um ser iluminado, um preto velho? Porque trabalha em casa de umbanda? Porque trabalha em candomblé? Camarada com um soprinho me tira do corpo, com um soprinho cura uma doença, com um soprinho desacopla um espírito obsessor do outro ali. Vai saber um camarada desse fazendo uma oração fora do corpo, o poder que deve ser. O cara deve ser um sol lá fora. Só que pra eles isso pouco importa, né? A forma, esses apegos à forma também drenam a nossa energia. Você tem uma energia mais aberta, uma mente mais aberta, uma mente universalista, uma visão de conjunto, te traz muito mais possibilidades de conhecimento, de autoconhecimento e de poder conhecer lugares diferentes fora do corpo. Porque muitas das vezes nós trabalhamos naquilo que nós temos uma certa sintonia, né? Então, se você tem uma sintonia com uma coisa só, você vai trabalhar mais ou menos só naquilo. Se trabalhar naquilo de acordo com o seu fixamento pessoal, né? Seu monoideísmo. Mas se você já tem uma mente aberta, uma mente de conjunto, sem dogmas e sem julgamento, olha o quanto de possibilidades de trabalho que você tem. De conhecer dimensões, de vagar aí, de andar, conhecer dimensões superiores, dimensões inferiores, e você vai conhecer os segredos do universo no bastidor dele inteirinho. Então sempre estude, sempre leia, cabeça aberta, nunca julgue um livrinho pela capa, ou então nunca pergunte se o trabalho é para o bem, não importa muito com quem seja ou para quem que seja o trabalho. É um trabalho bom, é um trabalho de amor, é um trabalho de amparo. Você tem que estar sempre de cabeça aberta para isso. Muita luz, muita paz e até mais.